Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele falou o seguinte: olha, eu tenho bênçãos e maldições, escolhe a vida, não a morte. Mas às vezes o ser humano escolhe a morte, escolhe um caminho de desobediência ao Senhor. E Salomão orou ao Senhor: mas se esse povo um dia, Senhor, reconhecer o seu pecado e se voltar para o Senhor, Senhor, ouve dos céus e perdoa os seus pecados, Senhor. Porque a semente foi plantada em nosso coração, e às vezes a pessoa está até desviada dos caminhos de Deus. Às vezes ele foi criado na igreja, foi criado nos caminhos do Senhor, mas às vezes as atrações do mundo, da vida, do pecado, acabam levando aquela pessoa a princípio para longe de Deus. Mas lá no coração dela há lá a semente do Senhor, que ela sabe que no momento de luta, de choro, ela sabe a quem recorrer. Ela sabe a quem recorrer. Às vezes você tem até um filho, uma filha que você fala está longe do Senhor, mas no momento de choro, no momento de lágrimas, no momento difícil da vida daquela pessoa, aquela semente que foi plantada lá dentro do coração dela, ela vai se lembrar que há um lugar que ela pode recorrer, que é a presença de Deus. Mas muitas vezes este povo também está ferido, como uma terra que está ferida. Às vezes a gente é ferido emocionalmente. Está cheio de gente dentro da igreja com feridas na sua alma, com feridas interiores, deprimidas, tristes, desanimadas, abatidas, aflitas. Cheio de gente dentro da igreja foi ferida porque alguma pessoa fez algo para ela que a desagradou. Ela foi traída, foi deixada, foi rejeitada, foi abandonada, foi xingada, enfim, foi deixada pelo marido, pela esposa, e criou uma ferida na sua alma, no seu coração. Há muita gente que é povo de Deus, que está ferido, precisando de cura do Senhor na sua vida. Há muita gente que é povo de Deus e está ferido emocionalmente, está ferido socialmente. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, que ainda são povo de Deus, às vezes são enganados por coisas que o mundo às vezes oferece para nós. Elas brigam com você para que você fique amigo desse sistema que não obedece a Deus, desse sistema que é controlado pelo diabo, de um sistema que quer afastar você dos caminhos do Senhor, que quer levar você para longe de Deus. E às vezes as pessoas estão feridas. Os casamentos estão feridos, as famílias estão feridas, famílias de crentes às vezes estão uma guerra dentro de casa. Deus prometeu paz, Deus prometeu abençoar, Deus prometeu que seria feliz. Deus falou não era bom que o homem estivesse só. Deus criou o casamento para que você se realize, mas às vezes as coisas acontecem na vida do povo de Deus e aí passa a viver uma guerra e as pessoas são feridas dentro da sua casa. O marido que fere a esposa, que ofende, que briga, que grita, que bate, a esposa que ofende o marido. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, são povo de Deus, e na verdade é uma terra ferida moralmente. Crentes, grande parte de crentes presos, viciados na pornografia na internet, viciados em flertar com pessoas que não é o marido ou não é a esposa, vivendo uma vida imoral, e às vezes estão dentro da igreja, às vezes vivendo num sexualismo, diante de uma sociedade de que pecado não é mais pecado, de que isto é normal numa conduta e que a igreja precisa aceitar isso daí. Mas Deus está acima das leis dos homens, do que os homens pensam. Deus está acima do que você acha. Você não tem que achar. Não importa o que as leis digam, mas as pessoas estão feridas na sua alma porque foram abandonados pelo seu pai, que era alcoólatra, pela sua mãe, ou foram criados por alguém e que acham que não são amados pelo Senhor. Às vezes os cristãos, o povo de Deus,
eles estão feridos moralmente, não tem mais valores morais. É impressionante o que a sociedade quer colocar na mente, o que o sistema anti-Deus quer colocar na mente das pessoas. Isaías, ele diz assim: ai daquele que ao certo chama errado e ao errado chama certo. Porque aquilo que é errado parece que é certo, aquilo que é certo parece que é errado. E você vê o povo de Deus muitas vezes acreditando que o errado é o certo, e às vezes criticando o pastor, criticando a igreja, porque eles não entendem, eles são doutrinados por algo que não é a palavra de Deus. E nós preferimos às vezes acreditar mais no que a sociedade fala do que no que a Bíblia fala. Às vezes a Bíblia perde a relevância para nós. Será que é mesmo a palavra de Deus? Hoje em dia tem grupos aí tirando textos da Bíblia que os ofende. Porque a gente não quer ir para a igreja para ser ofendido. A gente quer ir para a igreja para receber uma palavra que conforte o nosso coração, e não há erro em você ser confortado quando vem para a igreja. Mas de vez em quando que você vem para a igreja, você precisa ser machucado para que você se arrependa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer colocar um esparadrapo em um câncer e não vai ter cura aquilo lá. Você vai sobreviver por um pouquinho a mais, mas vai morrer logo. Às vezes a ferida é mais profunda e precisa ser tratada de uma maneira que vai causar efeitos colaterais na sua vida, mas vai trazer a cura para você, meu amado. Enquanto isso, dentro da igreja nós estamos lá vivendo uma vida como se fôssemos não crentes. Como se nós não fôssemos crentes. Não há diferença. Em honestidade, o povo de Deus, ele é desonesto como uma outra pessoa qualquer. Alguém foi lá e roubou alguma coisa que não deveria roubar, e a Bíblia é dura sobre isso. A Bíblia não passa a mão na cabeça de bandido, não. É mimimi. Deus era o seguinte, meu querido, é olho por olho e dente por dente. Ah, mas Jesus cancelou. Cancelou nada. Tem que explicar a Bíblia para você. Deus queria dizer, você vê gente com olho furado na Bíblia? Não, Deus estava lançando princípios de justiça, que a justiça tem que ser na proporção do crime que a pessoa cometeu. Este era o princípio para os juízes. Você não via em Israel cortando mão das pessoas, cheio de judeu que pecava sem mão ou sem olho. Eram princípios de justiça, de que a justiça tinha que ser na medida certa. Mas, hoje não. Aí a pessoa vai lá, ela rouba o carro, e ele só rouba o pneu do carro, porque ele encontra quem compra o pneu do carro. E quem compra o pneu do carro é tão criminoso quanto o outro. Mas os princípios, eu vi esses dias aí acho que é vereadora aqui de São Paulo, que não preciso nem falar o partido político, que não é o que me interessa, partido político, mas ela defendendo o seguinte, que deixa de ser crime pequenos furtos, que num tempo de fome a pessoa pode roubar aquilo suficiente para ela se sustentar, e que aquilo não seria crime, um projeto de lei. Querido, se você roubar uma maçã, é crime. Nós temos que aprender isso aí. Você não é porque você é pobre que você se torna ladrão. Mas o diabo, ele vai mudando os valores, mudando os conceitos. O certo passa a ser errado, o errado passa a ser aceitável, passa a ser o correto. E a gente traz esses princípios para a nossa vida, e nós ficamos doentes espiritualmente. Pessoas feridas dentro da igreja, pessoas magoadas dentro da igreja, pessoas que a Bíblia para ela já não passa de um livro como qualquer outro.
em que ela lê, mas será que a Bíblia é certa? Como eu falei, o grupo de pessoas querem tirar textos da Bíblia porque os incomodam. A gente não quer ser incomodado pela palavra de Deus, mas por outro lado nós não somos curados pela palavra de Deus. Nós estamos dentro da igreja doentes, nós estamos dentro da igreja feridos, nós estamos dentro da igreja e a nossa vida não muda. Nós estamos dentro da igreja, mas a nossa vida é igual como qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. Não houve mudanças em nossa vida, não houve libertação em nossas vidas, nós não fomos sarados na verdade. Então ele está dizendo, o problema é a doença que há no meio do povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se um dia acontecer isto na vida deles, se eu cerrar os céus e não houver chuva, houver seca, se eu enviar a praga, tem gente que está dentro da igreja, a vida dele não muda, ele não cresce em nenhuma área, a vida dele é uma confusão, está ruim em casa, está ruim financeiramente, ele não prospera, a vida dele financeira é amarrada, ele ganha um salário e aquilo vai para o saco furado, não dá para nada, ele passa necessidades, ele quando recebe o salário, ele já está devendo mais do que ele recebe, ele vive de doença em doença, ele sai de uma, entra em outra, e entra em outra, e entra em outra, a vida dele nunca é vitoriosa. Às vezes a pessoa tem que parar e analisar o porquê que essas coisas acontecem na minha vida. Por que acontecem essas coisas na minha vida? Talvez seja Deus enviando algumas coisas. Sim, Deus falou aqui, eu vou cerrar os céus, não vai haver chuva, o gafanhoto vai consumir o produto da terra, a peste vai vir. São sinais de que às vezes Deus não está satisfeito com o estilo de vida que nós estamos tendo, em nossa vida, que não é fiel a Deus, não é fiel a Deus nas pequenas coisas, não é fiel a Deus no seu trabalho, não é fiel a Deus na sua vida financeira, não é fiel a Deus no seu casamento, não é fiel a Deus em nenhuma área da sua vida. Ele acha que apenas ele ir para a igreja que ele vai ser abençoado, mas às vezes esta pessoa vive ferida, vai levando a sua vida assim, sem viver uma vida plena como Deus queria que ela vivesse. O que nós devemos fazer? Deus dá aqui o caminho para nós sairmos da situação. Se o meu povo que se chama, se isso acontecer na sua vida, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, caminho para a cura na nossa vida começa pela humilhação. Sabe por quê? Porque não tem como nós chegarmos diante de um Deus Santo que é fogo consumidor, sem nós nos humilharmos, sem nós reconhecermos a nossa condição, sem nós reconhecermos que nós não conseguimos, sem nós reconhecermos que nós não temos conseguido ou não estamos vivendo como Deus quer que a gente viva, sem a gente reconhecer as coisas, sem a gente se humilhar, sem a gente colocar o rosto no chão, sem a gente chegar diante do Senhor, sem nenhuma grandeza nossa, não tem como nós entrarmos diante de Deus, meu amado. Sabe, as desculpas que nós damos, e nós falamos que a culpa é daquele, a culpa é do outro, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é daquele irmão, às vezes apenas elas encobrem o nosso orgulho, que impede a ação de Deus em nossa vida. Ele falou, o povo tem feito, o povo, as pessoas, é culpar as outras pessoas, é um sinal de orgulho, de que eu não sou culpado, mas o humilde encontra graça. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, aquela pessoa que vai diante de Deus e fala, é verdade, Senhor, sou eu esta pessoa, eu que tenho errado, eu que tenho feito escolhas erradas, eu que tenho agido errado na minha casa, eu que não tenho controlado o meu dinheiro, eu que não tenho feito o que eu deveria fazer, eu que tenho me iludido com algumas coisas que não deveria me iludir. Sabe, o primeiro passo para a cura na nossa vida é a humilhação, é eu colocar o rosto no chão, é eu ir à presença de Deus, que a Bíblia diz aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se
se humilhar e orar. É orar, meu amado. É orar. É orar. É entrar no quarto, no lugar secreto. É falar com Deus que ouve orações. Sabe, queridos, hoje em dia, eu vejo cada vez mais a igreja se afastando do lugar de oração, cada vez mais a gente deixa de orar, e quando você lê a Bíblia, você vai ver nos momentos mais críticos da história de Israel, o que salvou Israel foi a oração de Ezequias, a oração do rei Josafá, a oração de Isaías. Sabe, quando o povo de Deus orava, Deus agia, e Deus está dizendo aqui, orar. Às vezes você vai buscar conselhos. Quantas pessoas eu já aconselhei, e a pessoa, a vida dela não muda, ela muda de igreja para buscar conselho de outras pessoas, ela quer ser aconselhada, mas ela não vai para o lugar de oração, ela não se humilha diante de Deus, ela não vai orar ao Senhor, que é aquele que pode curar a sua vida, meu amado. E se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, Deus falou para Jeremias assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você buscar a Deus de todo o teu coração, você vai encontrar a Deus, meu amado. Deus se deixa achar por aquele que o busca, aquele que tem sede, aquele que quer mais de Deus, aquele que fala: Senhor, eu vou morrer se o Senhor não vier, se o Senhor não agir. Senhor, se fendesses os céus e descesse. Aquela pessoa que está sedenta pelo Senhor, sabe, é você às vezes acordar de madrugada porque você tem sede de Deus, você quer a Deus, você quer a cura de Deus, você quer que Deus mude a tua história, mude o teu casamento, mude a tua vida financeira, mude, quebra o poder do pecado sobre a tua vida que te prende. Mas às vezes a gente busca conselhos de homens, ao invés de agarrar no altar do Senhor ali e falar: Senhor, eu não vou sair deste lugar aqui, eu não vou sair do lugar de oração enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou sair da tua presença enquanto o Senhor não me curar, não me libertar, não abençoar a minha vida. Então olha, se o povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, porque às vezes o povo de Deus escolhe maus caminhos também. Deus não está falando do ímpio, Deus está falando do seu povo. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, porque a gente pode estar dentro da igreja indo por caminhos errados, a gente pode estar dentro da igreja seguindo caminhos que entristecem a Deus e afastam a presença de Deus da nossa vida. Por isso que nós sofremos, por isso que vem a praga, por isso que o nosso dinheiro é roubado, por isso que nossa casa vive de doença em doença. Parece que a gente está debaixo de uma maldição. Parece que dentro de casa a gente só briga. Parece que a nossa vida não anda. As pessoas fazem correntes, fazem novenas, mas não se arrependem dos seus pecados. É só se converter dos seus maus caminhos, dar meia volta, tomar outro caminho, falar: poxa, eu não quero mais desagradar a Deus, eu não quero mais entristecer a Deus, eu tenho feito escolhas que têm ferido a minha vida, ferido a minha esposa, ferido o meu marido, ferido a minha casa, eu tenho sido roubado pelo diabo, porque eu tenho gastado o meu dinheiro de uma maneira errada, eu tenho sido roubado, eu não vejo a bênção correr atrás da minha vida, pastor, como você fala, e como a Bíblia fala. Se você obedecer a minha voz, o Senhor falou, todas estas bênçãos virão sobre ti, vão te alcançar, vão correr atrás de você. Você não vai precisar correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. É no campo, na cidade, onde você entrar, a geladeira da tua casa, onde você colocar a tua mão, o Senhor falou: eu vou abençoar ali naquele lugar. A bênção vai correr atrás da sua vida, meu amado. E se ela não está correndo atrás da sua vida, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A gente talvez esteja ferido, porque as nossas prioridades estão erradas. Uma velha receita, alguém pegou uma velha receita de como fazer um coelho assado.
Ele pegou a receita, ponto número 1, casse um coelho. A pessoa começou pelo primeiro ponto. Você não vai ter coelho assado se você não caçar um. É colocar as primeiras coisas nos primeiros lugares. É o que Jesus falou, buscar em primeiro o reino de Deus. As pessoas querem encontrar um marido na igreja, uma esposa na igreja, mas não buscam em primeiro lugar o reino de Deus. A primeira coisa que faz é querer levar esta pessoa para a cama. E depois não sabe porque o casamento é uma desgraça. Não entende, pastor, porque o casamento é uma desgraça. É uma tragédia. Porque não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus está lá no final. O que interessa é o que o professor na faculdade fala. O que interessa é o que o sociólogo fala. O que interessa é que seja quem for fala. Menos o que a Bíblia fala. Aliás, quase nem lê a Bíblia. A gente está doente porque não lê a Bíblia. Se eu amasse mais esta palavra, e se eu acordasse de manhã sedento por ler, falar, Deus, fala comigo, Senhor, eu preciso do Senhor. Deus iria sarar a nossa vida. Ele falou aqui, se você se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. É o que Deus promete, esta é a promessa de Deus. Ele fala, olha, se você vier humilde, você orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir a sua oração, e eu vou perdoar os seus pecados. Deus tem prazer em perdoar pecados, meu amado. Deus sabe que eu não sou perfeito, Deus sabe que você não é perfeito. Sabe, o problema nosso é jogarmos a culpa nos outros, como Saul fez. Davi, ele cometeu erros graves. Davi, ele adulterou, ele mandou matar o marido da mulher. Que coisa terrível que ele fez. Davi, quando ele escreve o Salmo 51, que é um salmo de arrependimento dele, ele fala, Senhor, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. 1 ano depois, os meus ossos estão quebrados. Senhor Bará, cria em mim. Ele usa uma palavra ali que aparece 2 vezes na Bíblia. No princípio criou Deus, e ali naquele salmo, Senhor, cria em mim um coração puro, dá-me de novo a alegria da tua salvação. Israel desobedeceu a Deus e teve outros deuses e outros deuses. A presença de Deus saiu daquele lugar, os babilônios vieram e destruíram aquela casa. Deus responde a um coração contrito. Foi o que Davi falou, Senhor, se o Senhor quisesse ovelhas, eu mataria milhares delas para o Senhor, mas eu sei o que agrada ao Senhor é um coração contrito, um coração quebrado diante de ti. É isto que agrada a Deus, meu amado. Não importa o lugar, pode ser no banheiro da sua casa, pode ser no escuro da igreja, pode ser em qualquer lugar, com um coração sincero, se humilhar, como tem aquele canto, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, o Senhor vai inclinar os ouvidos para mim lá do céu. O comunismo não conseguiu destruir a igreja do Senhor. Quantos crentes morreram nas prisões, na União Soviética ou na China? Quantos crentes? Esse povo não sabe nada sobre comunismo, não sabe nada sobre isso daí, o que é socialismo, o que o socialismo faz numa sociedade. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas matou milhares de crentes, milhares. Na década de 70, começo dos anos 80, quantos crentes foram colocados, quantos pastores foram jogados naquelas prisões, passando fome, e foram mortos. A União Soviética caiu. O muro de Berlim caiu, mas a igreja continua viva na face da terra.
porque ela não pode ser detida por homens, porque não é obra de homens. Saul, ele não morreu pela espada do inimigo, ele morreu pela sua própria espada. Não é o inimigo quem mata você, é você que se mata. Essas são as atitudes que você tem. Deus diz que Ele vai dar força a você para vencer as tentações. Então vá a Ele e peça forças a Ele. Peça ajuda dEle, humildemente. E a Bíblia diz que a unção, ela quebra o jugo. Talvez haja um jugo na tua vida que precisa ser quebrado. Talvez você seja povo de Deus e você está ferido demais, cheio de complexos. Teu marido falou que você é feia. Teu marido zomba de você. Te xinga de idiota, de ridícula. Fala que você é horrível. Uma vez eu estava com a minha esposa tinha uma pessoa, uma artista inclusive, muito famosa, todos vocês já ouviram falar dela. E ela conversava muito com a minha esposa. E ela falava que o marido dela falava para ela: você é horrível, olha para a tua cara, olha para as pelancas que você tem. Você está velha, uma mulher bonita. Todos, o Brasil inteiro achava ela linda, bonita. Mas ela se sentia inferior, ia chorar para minha esposa. Sabe por quê? Porque o diabo quer deformar a imagem de Deus em você. Não deixa o diabo escravizar você, falando que você não é nada. Se humilhe diante do Senhor. Ore a Deus. Analise a tua vida. Se você está fazendo coisa que desagrada a Deus, peça perdão. E o Senhor vai ouvir a tua oração. Vai perdoar os teus pecados. E vai sarar você. Igreja é um lugar de gente que está doente, mas que é sarada pelo Senhor. É sarada pelo Senhor. Você não precisa viver debaixo de complexos. Você não precisa se achar um lixo. Deus ama você. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra.